Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Que bom que você veio, hein? Para a gente falar sobre o setor que mais cresce no Brasil e se destaca no mundo. Olha, o mundo está precisando muito dos nossos produtos nos seus trabalhos, hein? Vamos começar? Estrutura física segura, temperatura e umidade ideais, ração carregada de nutrientes para o animal ganhar peso. Falta alguma coisa aí? Esqueci, não? Claro, algumas, né? Mas uma delas, muito importante, que eu não poderia deixar de citar, é a água. Parece simples, algumas pessoas podem pensar, mas água é tão comum, né? Quem não precisa de água, aliás, né? Mas uma água de qualidade, sem riscos de contaminação e o melhor, de perder um lote e milhares de reais, faz toda a diferença numa granja, né? Produtores que estão investindo em tratamento de água próprio estão muito mais tranquilos. Para matar a sede dos frangos, tem que ter água abundante na granja, mas a ingestão de água não é um mero detalhe na avicultura, e sim uma etapa muito importante que influencia diretamente na saúde das aves. A água é muito importante porque ela é primordial para que a ave tenha um bom desempenho de zootécnico dentro da granja. É de suma importância, né? O principal fator hoje de desenvolvimento das aves é uma água de boa qualidade. Sem uma água de boa qualidade, a ave não vai desempenhar o que ela tem geneticamente, que ela oferece de genética para desempenhar. E o consumo de água na granja do Matheus não é pouco. Bom, hoje o consumo está em torno de 25 mil litros, os dois aviários, na quarta semana. É um consumo bem expressivo de água devido à quantidade de aves, mas varia em uma média de 24 a 25 mil litros hoje. Nos dois aviários, são 87 mil aves. É claro que o Matheus não poupa cuidados no manejo e conhece muito bem a procedência da água que utiliza nos processos e os tratamentos que ela recebe. A qualidade da água é essencial para manter a saúde do lote, por isso a fonte deve estar sempre protegida. Pamela, aqui no sítio do Matheus, qual é a origem da água? Tá, então aqui no Matheus ele tem um poço artesiano, né, que ele é todo fechado, ele é cercado em volta, isso para garantir que não tem acesso de outros animais e principalmente de pássaros. Tudo isso é feito para garantir uma boa saúde do lote, né, para evitar que ele possa passar por futuramente desafios sanitários. Depois do poço artesiano, qual é o próximo passo da água? Qual é a próxima etapa? Tá, então depois que ele sai dessa fonte fechada, né, a água é armazenada nas caixas centrais, né, da propriedade e depois ela chega nos aviários a partir de canos que eles são passados por debaixo da terra para evitar que eles sofram alguns danos externos e até mesmo para garantir uma boa qualidade da água. Chegando no aviário, ela passa por mais algum tratamento? Sim, chegando em cada aviário, ela passa por um tratamento de cloração, né? Então é feita a cloração da água para depois disponibilizar tanto para água de bebida como água que é utilizada para limpeza e desinfecção dos aviários, no intervalo sanitário. Primeiro que ela tem que chegar numa temperatura adequada para a ave ser consumida lá dentro de 18 a 22 graus Celsius. Segundo que ela tem que ter um pH essencial também de 6,8 a 7,2 para que a ave consiga absorver os nutrientes que vem na ração. E aqui a gente faz a cloração, esse é o dosador de cloro, para que a gente consiga pelo menos 5 ppm, para que a água chegue numa condição boa para a ave consumir. E aqui a gente coloca uma pedra de ácido para que a gente consiga baixar o pH dela para 6,8 a 7,2. Além da nutrição das aves, a água também é utilizada na higienização da granja. Usada desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, alojou, já está consumindo. Já a rede hidráulica é toda limpa, desinfetada. Assim que o pintinho é alojado, ele já tem a água disponível na quantidade necessária para ele. Quando sai o lote, é feita uma drenagem do reservatório e logo após isso feita toda a desinfecção, lavagem, para garantir um retorno para o próximo lote de uma água de qualidade livre de impurezas.
Oferecer água de origem desconhecida e qualidade duvidosa pode resultar em danos que comprometem a saúde do lote. Ele pode ter um mau desempenho zootécnico, né, porque a água é muito importante durante a criação do lote. Então, se a gente não dá uma água de boa qualidade e disponível, né, em grande quantidade, a gente não tem um bom desenvolvimento dele. Então, se ele não bebe água, ele não come. E como consequência, se a gente não tem uma água de boa qualidade, podemos fazer com que esse lote passe por alguns desafios sanitários. Para conversar mais sobre esse assunto, trazer dicas para vocês, esse é o nosso intuito sempre aqui no Ligados Integrados, né? Vamos receber o médico veterinário Matheus Rezende. Pode vir para cá, muito obrigado por ter vindo, aliás, Matheus. Bom dia, Pablo. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Pode sentar para a gente conversar, o produtor quer saber aí as suas informações. Matheus, para a gente começar, o que uma água não tratada, às vezes aquela que vem, né, de um poço feito na própria fazenda, às vezes de uma bica, né, que ele acha que é uma água que ninguém mexe, ela está super limpa. O que ela pode trazer de problema numa granja? Então, Pablo, mesmo uma água que aparentemente está limpa, se ela não for bem tratada, ela pode trazer para a granja uma série de contaminação, principalmente bactérias e também vírus que podem trazer problemas para a saúde das aves. Eu posso dizer até então que é legal eu estudar essa água, ver a composição dela, para aí depois trabalhar nela um tratamento? Sim, normalmente a maioria das empresas tem como rotina fazer coletas de amostras de águas nas propriedades para você monitorar a qualidade dessa água. E você vai avaliar uma série de fatores, inclusive contaminação bacteriana. Uhum. Se por acaso o produtor usa a água que vem da companhia de água da cidade dele, geralmente não tem problema, né? Mas também não é o ideal? Na maioria das vezes isso acaba não acontecendo porque o volume de água necessário para uma granja é muito grande e normalmente a maioria das propriedades tem uma fonte de água no local. A água que vem da companhia de águas da região, ela é uma água tratada, mas mesmo assim é importante o integrado avaliar principalmente a cloração dessa água para ter certeza que a quantidade de cloro que existe naquela água é o adequado para manter a saúde das aves. E não uma vez só, geralmente, né? Fazer esses estudos aí de vez em quando, né? Esses testes, né? Na verdade, verificar o nível de cloração da água é uma atividade que deveria ser feita diariamente. Todos os dias a pessoa deve monitorar para ter certeza que a água está com a quantidade de cloro recomendada para evitar a presença de bactérias que podem trazer prejuízos para a produção. Essa água, geralmente, ela tem já um estilo de tratamento, né? Com produtos que já são indicados para se fazer, ou existem vários. Como é que ele busca por isso para saber a melhor solução? Hoje no mercado você encontra uma série de produtos para tratamento de água, especialmente o cloro, que é o mais utilizado. Existem produtos registrados para uso específico na produção animal. Uhum. E a água realmente ela é muito importante na nutrição animal? Sim, a água tem um papel, especialmente para as aves, muito importante, porque quando uma ave não consome a quantidade de água ideal, ela acaba não consumindo também a quantidade de ração adequada. Então, muitas vezes, se você não oferece a água com a qualidade ideal e na quantidade que a ave precisa, ela acaba não consumindo a ração na quantidade que precisa para ter o seu melhor desempenho. Inclusive, desses pontos aí, falando da nutrição, por exemplo, o Matheus trouxe um material aqui para a gente e a gente compartilha com você para a gente aprender junto aqui. Já falei sobre a nutrição, ó. Matheus, uma pergunta antes de eu começar aqui, inclusive. O animal, ele sente quando a água não está boa? Muitas vezes, se tiver alguma alteração muito significativa, esse animal pode acabar rejeitando aquela água ou consumindo um pouco menos do que o ideal. Então, quando a água está dentro de um padrão normal para a nutrição das aves, e indisponibilidade suficiente, né, você tem a quantidade adequada de bebedouros dentro do galpão, a ave vai consumir a água num volume adequado, no volume que ela precisa, e, em contrapartida, vai consumir também a ração no volume adequado que ela precisa. E o pior de tudo é que, geralmente, não é um animal ou outro, né? É grande parte do lote que acaba sentindo essa diferença, né? Isso. Se você tem algum problema na água que vai ser utilizada para alimentação, certamente esse problema vai afetar todas as aves dentro do galpão, né? E aí, nessa questão de nutrição das aves, é muito importante que seja verificada a adequada cloração da água para garantir que ela não vai estar sendo um meio de transmissão de micro-organismos que são nocivos para a saúde das aves. E também é muito importante que o produtor cuide
para que o sistema de distribuição dessa água seja limpo com frequência, para evitar que sujeira se acumule dentro das tubulações, causando problemas também. Olha só que importante, a manutenção, então, né? O animal também, como é que a gente percebe que o animal não está tomando muita água? Normalmente, o produtor percebe que a ave não está consumindo, mas o mais adequado mesmo é que cada galpão tenha um higrômetro para você conseguir medir o volume de água que a ave consome diariamente. E aí você pode observar que muitas vezes quando acontece algum estresse ou quando as aves estão passando por algum processo, por exemplo, alguma doença, o consumo de água diminui e facilmente, se a pessoa monitora o consumo diário, ela percebe essa alteração. Que são aquelas coisas que geralmente ficam em segundo plano, né? Tem até o hidrômetro, mas não está de olho nele. É bom olhar então também. É importante verificar sempre se o consumo diário está seguindo o que seria recomendado. Falamos da nutrição, então, a importância. Vamos para outro ponto aqui. Quando é que é importante que a água seja tratada até para a questão veterinária mesmo, que é a sua, inclusive, né? Para vacinas e medicações? Muitas vezes a água é utilizada como meio de aplicação de vacinas ou de medicações ou de algum produto que você precise fornecer para as aves dentro do galpão, né? Ela serve como meio para aplicação dessas substâncias. E para isso tem que se atentar também, porque dependendo do que você for utilizar diluído naquela água, você precisa verificar... Ela é, no caso, a base da vacina, por exemplo. Exatamente. A vacina, em algumas empresas... Diluída. Em algumas empresas, as vacinas são diluídas na água de bebida e são fornecidas para as aves para que elas recebam essa proteção que vai ser levada pela vacinação. E como essa água acaba sendo injetada... Não injetada, ele vai beber a água. É uma vacinação via água de bebida. Via oral. Via oral. As aves vão consumir essa vacinação via água de bebida e, consumindo essa vacina, elas vão estar protegidas contra uma série de doenças que podem atrapalhar. Tem mais pontos para a gente tratar aí, você percebeu, né? Mas antes, uma notícia aqui para vocês, muito curiosa, hein? Olha só, questões de mercado. O Reino Unido, agora que saiu do bloco da União Europeia, ele quer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Mas nessa negociação tem impasses, é comum, né? Só que um deles é o frango com cloro. É que alguns produtores usam o produto químico para lavar a carne, o que não é comum na Europa. E aí o Instituto de Bem-Estar Animal da Inglaterra, inclusive, chegou a acusar os americanos de não lavarem bem os aviários. E por isso, precisam limpar os animais mesmo depois de abatidos. Já o Conselho Nacional de Frangos dos Estados Unidos defendeu que isso só acontece em 10% das plantas e que o Reino Unido está criando problemas para evitar a concorrência. Por isso que é importante, né, Matheus? Até nisso, a água ser bem tratada, né? Para até questões de mercado. Exatamente, para você evitar problemas de contaminação que podem afetar, inclusive, no mercado para onde você vai enviar essas aves. A gente fala mais sobre limpeza, inclusive, aqui no Ligados Integrados, depois do intervalo. Ligados e integrados na qualidade da água no aviário. É muito importante não só para o animal beber, viu? Até também para a aplicação de vacina, para a limpeza do aviário. Vamos aos pontos aqui que o nosso convidado trouxe para a gente. Falamos já da nutrição, então já falamos das medicações. Por que Matheus Rezende, médico veterinário, a limpeza e a sanitização da água é importante que seja com água tratada? Isso, na verdade, durante os procedimentos normais de limpeza de uma granja, você usa uma série de desinfetantes, mas nada tão bom quanto a velha água e sabão. E para você fazer essa limpeza inicial dentro de um galpão, usando um detergente, um produto para fazer essa limpeza primária, é muito importante que você use uma água também com uma qualidade boa, porque senão você vai estar usando uma água que pode estar contaminada para limpar um ambiente que seu objetivo é tirar o máximo de matéria orgânica de resíduo dali, né? E aí não adianta de nada, né? Além disso, dependendo da qualidade da água, se você estiver trabalhando com uma água dura, que a gente chama, que é uma água que tem uma carga grande de determinados minerais, você pode também estar prejudicando. Isso pode vir da água de um poço, por exemplo, da natureza mesmo, viu, gente? Isso, dependendo da dureza dessa água, você pode também danificar o equipamento que você está utilizando na cama, e aí na granja. E aí o integrado começa a perceber aqueles equipamentos com um aspecto ferruginoso, parecendo que está enferrujando. E muitas vezes é por conta de uma água
com uma qualidade que não é tão adequada assim. Né? Tá vendo como é bom o teste? Eu achei uma fonte aqui na minha propriedade, que bom, vou dar para o frango. Não é bem assim, exatamente. Vamos testar, né? Para controlar a temperatura com água, posso fazer de várias formas. Especialmente através dos sistemas de nebulização, né? A maioria das granjas hoje tem sistema de nebulização para poder usar isso como uma ferramenta de controlar a temperatura dentro do galpão, dar conforto térmico para as aves. E é importante que a água utilizada nesse sistema de nebulização também tenha qualidade suficiente para evitar que esse sistema seja uma fonte de disseminação de problemas e, principalmente nesse caso, que o integrado se preocupe com a limpeza dessas tubulações. Porque caso exista matéria orgânica, biofilme sendo formado nessas tubulações, essa sujeira pode entupir os bicos do sistema de nebulização, prejudicando a eficiência do sistema e molhando também de maneira exagerada a cama do galpão, prejudicando o bem-estar das aves como um todo. Pois é. Aí, quando a água ela não tem, né, todo esse tratamento, né, quais problemas, geralmente, ela pode trazer? Acho que é uma série, né? Eu acho que a principal preocupação deve ser sempre com a sanidade, porque a sanidade talvez seja o maior patrimônio da avicultura brasileira, ter aves, conseguir produzir com o nível de sanidade que a gente tem. Então, você usar uma água que não carregue bactérias patogênicas para as aves é o primeiro ponto importante. Mas, além disso, se você não usar de maneira adequada a água, você pode também prejudicar a ambiência das aves, se você molha demais a cama, e também danificar os seus equipamentos, dependendo da qualidade que você tem disponível dentro da sua propriedade. Uhum. E o importante sempre é ter essa água à disposição do animal, né? Sim, sim. A ave não pode ter restrição de água durante a sua vida. O consumo da água é fundamental para que a ave consuma também ração e tenha o desempenho que a gente espera que elas entreguem no final da vida delas. Inclusive tem até mais ou menos uma conta, né? Entre ração e água. Isso. Normalmente existe uma proporção. Quando você restringe o consumo de água, automaticamente também vai cair o consumo de ração dessas aves. E aí não ganha peso, e aí é problema lá no final da sua cadeia mesmo, né? Isso. Hein, Matheus? Tem outras importâncias dessa água? A gente já citou tantas aqui, né? A água é vida, né? Então, assim, acho que a água é talvez um bem que a gente tem dentro das propriedades e que a gente tem que preservar da melhor maneira possível, porque se você não fornece uma água adequada para as aves, talvez esse seja o primeiro passo para você ter uma série de outros problemas na sequência, né? Uhum. Existe, imagino, até um passo a passo nas suas OTs aí da sua granja, para que você, se não existe, faça um checklist, né? De conferência dos seus equipamentos, né? Lá, desde o hidrômetro, aliás, desde o tratamento que você tem com as suas caixas, se por acaso ele é suficiente para o dia. Isso, né? E o momento ideal para fazer isso, Pablo, é justamente no intervalo entre um lote e outro, porque é quando você retira todas as aves, inicia o processo de limpeza e desinfecção dos galpões, e nesse momento é muito importante que o integrado tenha atenção à limpeza de todo o sistema hidráulico da granja e todas das caixas d'água onde essa água é armazenada. O momento de vazio sanitário é muito importante para isso. Não só para toda a limpeza da granja, da cama e também, então, de toda a aparelhagem que traz a água. Exatamente. Né? Muito importante. Matheus, obrigado por ter vindo participar com a gente. Eu que agradeço. A gente espera que você venha mais vezes com mais dicas sobre outros temas aqui do dia a dia dos animais nas granjas aí. Isso aí. Obrigado. Até a próxima. Vamos conversar agora com a Kelly Ávila, que traz a previsão do tempo para a gente. E agora nós temos novidade aqui, que você também pode participar. Aliás, pode não, deve, né? Deve participar, a gente quer a participação. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Só você mandar para a gente, para o nosso WhatsApp, 985240073, uma foto, vídeo, com você falando mesmo aí sobre a previsão do tempo para a sua região. Qual é a sua preocupação? Né? É na plantação ali, né? Que vai acabar também acarretando até para a ração, né? É também na sua granja. Oscilações de temperatura te incomodam, né? Pode causar aí um desconforto lá no bem-estar dos animais? Pode perguntar, porque a gente traz em detalhes aqui para você. Exatamente. É legal que falei o nome da cidade e também o município de onde está falando, aonde quer saber a previsão que a gente responde. E a gente tem vídeo hoje, Pablo. Legal, né? Vamos dar uma olhada, vou pedir para o pessoal soltar aqui um vídeo aqui do seu Ivan Ramos. Oi, Kelly. Aqui em Santa Catarina, as entidades do agronegócio estão estimulando o plantio de trigo
para a produção de ração, para suprir, pelo menos em parte, o déficit de milho para as agroindústrias. Os agricultores interessados no programa estão preocupados com a previsão do tempo. Qual é a previsão daqui para frente, para março, abril em diante? Vocês têm? Esse é o seu Ivan Ramos, aí, que é o diretor lá da FECOAGRO, que é a Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Separei algumas cidades, então, para a gente dar uma olhada ali de Santa Catarina. A gente começa aqui com Chapecó, dando uma olhadinha nas temperaturas. Olha só, a gente tem mínima de 10 graus aqui em março e máxima de 34 graus aqui, ó. O pior dia vai ser no dia 20 de março, que a temperatura vai ficar mais baixa. No restante, Pablo, a gente pode observar, vai ficar em torno aí de 15 até 20 graus a mínima. A máxima, a gente tem um pico aqui no início de março, aí de 35 graus, aí 34 Meu graus, Deus do céu. depois começa a cair. 25 graus de diferença? Exatamente, olha aí, para você ver. Então, a gente vai ter aí uma diferença bem grande de temperatura em Chapecó. Em relação à chuva, a gente não tem chuva significativa ali para Chapecó. A gente vai ter aí alguns episódios de 10, 15 milímetros e no total acumulado aí para o mês, aí para esse próximo período de 30 dias, são no máximo aí 80, 90 milímetros. Pouca chuva, viu, Pablo? Aí eu separei mais uma cidade, Concórdia. Vamos dar uma olhadinha na chuva? Vão ser 9 dias com chuva, aí a gente tem um pouco mais de chuva, 190 milímetros. Por quê? A gente tem um episódio de mais chuva aqui lá pelo dia 20 e 21 de março, acima de 30 milímetros. E lá no início de abril também um episódio de até 40 milímetros. Mas a gente pode observar que a gente vai ter várias janelas aí de tempo bem firme em Concórdia. Separei para a gente ver as temperaturas também. 20 de março é o dia que vai fazer mais frio lá no sul. A gente já viu ele em Chapecó. Olha aqui, mínima de 7 graus no dia 20 de março. E máxima de 32 graus no dia 10 de março. Questão de 10 dias, olha quanto que vai cair de temperatura, né? Cai bastante, então é preciso ficar bastante atento, principalmente em relação ao conforto dos animais. Mais uma cidade, Itapiranga. 8 dias com chuva, 146 milímetros. Olha quantas janelas de tempo firme. Também vai chover nos mesmos dias, olha ali, basicamente no dia 20 de março e também lá pelo dia 8, 9 de abril, que a gente tem chuva acima de 30 até 40 milímetros. Mas os demais dias o tempo bem firme. E a temperatura? Olha aí, a temperatura lá cai um pouco menos, máxima de 33 graus também no dia 10 de março. A gente pode observar, né, Pablo, que é o dia 10 de março, que é o dia que está fazendo mais calor aí nas 3 cidades aí que a gente mostrou, Concórdia, Chapecó e Itapiranga. E a mínima também no dia 20 de março nas 3 cidades. Só que aqui 10 graus, então não é tanta queda. Lá nos outros 2 municípios são 6 e 7 graus. Provavelmente a queda maior. Aqui já é o verão, né, dando tchau mesmo, né? Não, na realidade aqui a gente já vai estar quase entrando no outono, né? Dia 21 de março a gente entra no outono e é bem isso, o verão se despedindo da gente aí, a gente tem uma queda brusca, que em poucos dias a gente tem uma queda bem brusca de temperatura. Depois pode ser que vai estabilizando, daí vai ficando mais frio. Aí a gente já começa aí o outono. O outono geralmente na região sul do país e sudeste, ela é um pouco mais fria também, as temperaturas caem um pouco. Vamos continuar então agora? Agora a gente vai dar uma olhadinha, exatamente, eu separei para a gente dar uma olhadinha no Brasil. Como é que vai ficar a previsão de chuva para os próximos dias? A gente continua, olha só, com tempo bem firme aqui na região sul do país. Sul, sudeste, não vai mudar muito as condições aí. Aí pelos próximos 15, 20 dias a gente vai continuar com condições parecidas de tempo lá, principalmente no sul e parte aqui do sudeste, pegando já São Paulo e Mato Grosso do Sul, que fica no centro-oeste. Então a gente fica com o tempo mais firme. Tem chuva ainda na região de Mato Grosso e Goiás e também aqui em Minas Gerais, pegando o Mato Piba. Onde vai chover mais? Na região norte do país. Só que a gente já não vai ter tanto a atuação da zona de convergência intertropical. Então, essa chuva vai ficar mais no norte. Ela avança um pouco pelo centro-oeste e Mato Piba, mas não vai chegar tanto aqui mais ao sudeste. Há algum tempo a gente não vê trégua de chuva por aqui, né? Exatamente. Olha aqui o mapa Grosso, de umidade Pará. do solo que eu trouxe para gente. Aonde que a condição de umidade do solo está baixa? A gente precisa de pelo menos 60% de umidade aí para garantir aí a umidade do solo. Olha só, Rio Grande do Sul, né? Aqui a gente já está quase no limite, 60%, aqui ó, 20%, parte aqui do oeste de Mato Grosso do Sul e o Paraná já começa a apresentar problemas também, viu, Pablo? 50% de umidade, é preciso pelo menos 60%. Nas demais áreas, bem positivo, com exceção, é claro, lá da Bahia, que a chuva está voltando, a Bahia aí em março, começa a chover um pouco mais, mas ainda vai demorar um pouco para melhorar essa umidade do solo, Pablo. Legal, Kelly. Muito obrigado, viu? Obrigada. E não esqueça de mandar vídeo e fotos pra gente. Até. Manda aí que a gente traz aqui especialmente para você. Tchau, tchau.
E hoje tem estreia aqui no nosso programa, é um pequeno espaço para desmistificar o setor, principalmente para o público urbano. Em toda semana nós vamos tirar uma dúvida e a primeira é: os suínos tomam hormônios para crescer mais? Será, hein? Olha, não confunda as coisas, hein? Esse é o nosso quadro Focinho de Porco Não é Tomada. Não se usa hormônio na suinocultura. Para começar, é proibido. E se os animais crescem mais e melhor, é por conta da genética. Há muita pesquisa e melhoramento. Também se investe na ração com altos índices nutricionais. Nem antibióticos são usados no dia a dia. Se por acaso um suíno toma remédio, é para controlar uma enfermidade prescrita por veterinário que acompanha a granja. Que legal, hein? Toda semana a gente vai desmistificar o nosso setor aqui, que mais cresce, que mais se destaca pelo mundo. Esse é o Ligados Integrados, que volta às 11h30 da manhã. Até, tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.